O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, teve uma redução orçamentária de quase 90%. Aprovada pelo Congresso Nacional, essa restrição orçamentária, na prática, inviabiliza a principal pesquisa sobre a situação da população brasileira, o censo demográfico. O censo, por lei, deve ser realizado a cada 10 anos, e já está atrasado em 1 ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Para professores do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, o NEPO, a decisão é grave e tem impacto até mesmo nas políticas públicas, já que é com base em dados do censo que são desenhadas políticas nas mais diversas áreas, como saúde e educação. A professora Marta Azevedo, que integra a comissão consultiva do IBGE para o censo, destaca a importância dessa pesquisa e da manutenção do trabalho que vem sendo feito para a realização do censo. O censo demográfico é a única pesquisa realizada pelo IBGE que é feita em todos os domicílios, sejam eles de que tipo for, né, do Brasil. Então, as outras pesquisas, em geral, são pesquisas por amostragem de população, então não se pesquisa toda a população do Brasil. Todas as características da população e dos domicílios são pesquisadas no censo. Se a gente não tem o censo, a gente não tem nenhuma informação, por exemplo, sobre mobilidade espacial, quem migrou na última década, quem mudou de cidade, de que região para que região que foram entrando ou saindo gente, né? Os brasileiros migraram para o exterior nessa última década, foram muitos que migraram para o exterior, vieram migrantes do exterior de outros países para o Brasil. Os brasileiros estão com mais renda, estão com menos renda, existem mais população com menor renda no Brasil. O IBGE é uma das instituições mais competentes que a gente tem no Brasil, é uma instituição que tem uma capilaridade incrível, você encontra o IBGE no Brasil inteiro, né? O IBGE tem unidades estaduais em todos os estados, em municípios desses estados tem unidades do IBGE, tem os agentes de pesquisa do IBGE em cada município. Então, assim, o IBGE tem uma competência e o censo já está totalmente preparado, quer dizer, já tem a malha cartográfica pronta, inclusive no site do IBGE, para quem quiser ir lá olhar. Então, assim, é o cúmulo dos cúmulos a gente deixar de fazer esse censo. Não é vamos começar do zero, o censo está pronto. O primeiro treinamento já foi dado. Então, se não der para fazer por causa da pandemia, adia-se. Mas o recurso tem que estar lá para o IBGE trabalhar, porque o IBGE já está trabalhando nisso. Os temporários que foram contratados, eles não podem ser demitidos, porque se eles forem demitidos, vai perder todo o trabalho que já fez. Ou seja, não só não vai colocar o dinheiro para fazer o censo, como vai perder, vai jogar fora. O professor Roberto do Carmo, que também é o presidente da ABEP, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, fala sobre os cortes, que começaram a ser realizados já em 2019. Ele também salienta os prejuízos que a não realização do censo traz, incluindo para políticas tomadas nesse momento de pandemia. Qual é a grande questão? A gente realizou o nosso último censo demográfico em 2010 e agora já estamos em 2021, então as informações já estão bem defasadas e isso vai trazendo problemas em relação à aplicação das políticas públicas, né? Para ter uma política pública eficaz, a gente precisa conhecer muito bem as características da população, né? Infelizmente, nesse momento, estão faltando dados mais precisos, né, sobre essas características da população. Por isso, a importância do censo e a nossa preocupação em relação ao IBGE. Mais recentemente, né, no caso da pandemia, a gente teve duas situações que mostraram efetivamente a necessidade da obtenção desses dados de população, né? Então, a gente precisa ter clareza qual é o volume de população em cada grupo etário, né, para que a gente possa fazer processos de vacinação que realmente atinjam a sua meta de vacinar 100% das pessoas naqueles grupos etários prioritários, né? Então, esse é um tipo de informação fundamental para o país e que a gente
nesse momento, se encontra muito defasado, né? Bom, em relação à restrição orçamentária, o que é importante a gente ter clareza, né, é que o orçamento reflete as prioridades do governo, né? Então, de certa forma, o que está explícito aqui é que a questão da informação ela não é um investimento prioritário para o governo, né? E a gente esperaria que, para a realização de políticas públicas consequentes, esse investimento fosse priorizado. Para que essa importante pesquisa não deixe de ocorrer, trabalhadores do IBGE e pesquisadores da área têm lutado pela recomposição orçamentária para o Instituto. Eles também indicam que a presidência do IBGE deve ser ocupada por um nome com conhecimento técnico na área. Esses seriam os dois pontos, né? Primeiro, a definição de um presidente que tenha as características necessárias para ser uma pessoa responsável pela condução das políticas de informação social no Brasil, e um segundo momento seria uma luta aí pela obtenção dos recursos necessários para a realização do censo, recursos orçamentários. Nós estamos ainda batalhando, nós, quero dizer assim, a própria comissão consultiva e as associações científicas e muitos deputados, enfim, outros cidadãos conhecedores estão trabalhando para que se recomponha o orçamento e para que se possa fazer o censo este ano. E se não puder fazer o censo em agosto, que é o correto, é começar dia 1º de agosto, ir para campo dia 1º de agosto, então, que se adie alguns meses por conta da pandemia, né? Que se adie alguns meses. Nós vamos entrar numa época de uma escuridão, de um apagão estatístico, como muitos países africanos e alguns daqui, né? De perto. Mas a gente, se não fizer censo, infelizmente, a gente vai entrar num desconhecimento do nosso país abismal.